Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 17. Segundo andar. Rondó para uma lâmina frágil. Sword Art Online foi um sucesso de vendas, e por conta das Sword Skills o jogo tinha muito mais tipos de mobs humanoides do que qualquer outro MMORPG. Porém essa tendência não entrava em foco até o próximo andar, e por isso ainda havia uma grande variedade de mobs não humanos no primeiro e no segundo andar. Os mobs do tipo animal e planta, que não podiam usar as Sword Skills, eram muito mais fáceis para os iniciantes lidar, mas havia exceções, é claro. O mais notável deles eram mobs com efeitos secundários perigosos, como venenos paralisantes ou ácidos corrosivos, mas colocando isso de lado, mobs voadores eram surpreendentemente complicados, afinal, não existia magia em Saul. O único meio de atacar alvos à distância era jogando facas, e isso era mais como um complemento, não uma fonte primária de dano. Eu tive que admitir que havia algo legal na ideia de priorizar todo o meu tempo na skill arremesso de lâmina, para assim aterrorizar todos os mobs voadores, mas eu não tinha força de vontade para me dedicar a tal build agora que isso se tornou um jogo mortal. Além disso, todas as armas de arremesso em Saul tinham uma quantidade finita. Portanto, se você ficar sem facas no meio de uma batalha, uma tragédia o aguardaria. É por isso que, quando Asuna, a usuária de rapieira, me chamou, na verdade ela me forçou a ajudá-la a farmar as vespas do vento voadores na zona oeste do segundo andar, mesmo com o nosso range limitado de nossas armas. Apenas um pensamento veio em minha mente. Isso vai ser muito chato. Depois que saímos do portão oeste de Urbus, abri meu figure equipment e desequipei a bandana com as cores em amarelo e azul listrado. Eu olhei para a longa franja preta pendurada abaixo das minhas sobrancelhas e suspirei de alívio. Meu avatar original de Saul tinha o cabelo separado na tentativa de fugir da minha franja solta do mundo real, mas agora que eu estou vivendo com isso há um mês, essa aparência era bem mais confortável e familiar para mim. Asuna me observou tirando a minha bandana e bufou. Eu não posso acreditar que você pensou em colocar uma bandana estúpida como um disfarce. Não funcionará, a menos que você esconda o rosto inteiro ou use uma tinta de rosto. Uma única palavra enviou um choque doloroso em minha memória. Meu rosto estava coberto de tinta preta grossa até 2 noites atrás. E não era um padrão tribal legal nas bochechas ou uma cruz na minha testa. Não. Era algo muito, muito mais embaraçoso, eu pensei. Eu não tive coragem de olhar para mim mesmo. O único jogador humano que teve a chance, me descreveu como Kyriemon, referenciando o famoso personagem gato robótico. Meu rosto foi marcado contra a minha vontade no momento em que aceitei uma certa quest, e as marcas não sairiam até que eu completasse essa mesma quest. Eu me esforcei até os ossos, com lágrimas nos olhos, para terminar após 3 noites. Quando o velho mestre de artes marciais finalmente apagou as marcações, não havia palavras para descrever a alegria e a satisfação daquele momento. Eu estava tão feliz que até o perdoei pelo fato de ele as limpar com o paninho do seu cachorrinho, que era tão marrom e tão difícil de querer aplicá-lo no meu rosto. Por esse motivo, perdi 50 horas de avanço desde a abertura do segundo andar. Eu corri para a vila de Marumi, onde a linhas de frente se alojava no progresso atual. Lá foi onde encontrei a Asuna pela primeira vez aqui desde a luta contra o boss do primeiro andar. Ela, é claro, não tinha ideia do porquê eu daria essa reação estranha à sua sugestão inocente, e me encarou com desconfiança. Eu limpei minha garganta com pressa. Bom ponto. Talvez eu devesse pegar uma daquelas capas encapuzadas para mim na próxima vez que for para Urbus. Onde você comprou a sua? De um NPC no mercado da praça oeste da cidade dos. Ela parou e eu senti chamas saindo de seus olhos. Seria melhor você não comprar a mesma que a minha. Senão as pessoas vão pensar que nós somos um grupo fixo. Use um saco de pano, se quiser esconder seu rosto. Asuna virou a cabeça em um bufo ofuscante, abriu seu menu e clicou na sua figure equipment.
A simples capa de lã cinza brilhou brevemente e desapareceu, e seus cabelos longos e lisos brilhavam ao sol da tarde. Foi a primeira vez que vi seu rosto inteiro depois de 4 dias, isso desde a batalha contra Yufang, The Kobold Lord, e claro, ela era indescritivelmente bonita. Quase me fez pensar se Kayaba Akihiko, o governante do nosso novo mundo, cometeu um erro descuidado com o espelho e deixou o rosto dela com seu avatar original de antes, mas se eu dissesse isso em voz alta, ela iria me bater. Maromi ficava a sudeste de Urbus, então a estrada sudoeste estava vazia de jogadores. Se não fosse por todo esse negócio de jogo da morte, poder passear com uma garota bonita no meio de um jogo seria o maior presente que Deus poderia dar a qualquer garoto adolescente. Mesmo se nós apenas estivéssemos indo farmar alguns itens de Vespas em uma típica quest muito chata, as pessoas podem me confundir com um PK se eu usar um saco de pano. Eu posso pelo menos usar a mesma capa em uma cor diferente. Negativo. Sim, senhora. Eu abri meu Figure Equipment novamente e removi o disfarce da armadura de couro e vesti o casaco da meia-noite, aquele que ganhei do boss. Asuna parecia estar prestes a dizer algo enquanto observava o grande casaco se agitando no vento, mas quando nossos olhos se encontraram, ela virou-se em um bufo. Comecei a me perguntar por que eu estava ajudando a reunir materiais de upgrade, até que depois me lembrei que isso tinha sido minha própria sugestão. Por outro lado, as Vespas do vento iriam valer a pena, graças à quantia de ESP que eles dão. Seria uma boa fonte de pontos de antes do jantar. Além disso, sem dúvida alguma, Asuna seria generosa o suficiente para pagar o jantar no local onde ela estava hospedada. Claro que ela iria me. O caminho à frente nos levou por uma ravina estreita que dividia os campos dos gigantes bois pastando ali, do norte ao sul. Atravessando esse canyon era onde encontraríamos as Vespas. Como eu tenho certeza que você já sabe, já que farmou um grande número delas, os ferrões das Vespas têm 2 ou 3 segundos de efeito de stun. Lembre-se de que, se um ficar stunado, o outro deve entrar imediatamente na frente para proteger. Entendido? Ela disse obedientemente, assentindo e depois acrescentou, se você for muito para o sul, poderá atrair os vermes com dentes, então cuidado com isso. Entendi. Depois que ela disse isso, assentindo a ela, lembrei-me de uma das minhas memórias, de quando enfrentei um durante o beta test. Havia uma ponte de pedra natural sobre um desfiladeiro com cerca de 10 metros de profundidade, que apesar de ser largo o suficiente, nós dois um pouco nervosos, suspiramos ao mesmo tempo depois que terminamos de atravessá-lo. Eu me pergunto o que aconteceria se caíssemos, indagou Asuna, enquanto eu encolhia meus ombros. Duvido que morreria se você for maior que nível 5. Mas o caminho para sair da ravina é pelo sul, e há muitos monstros viscosos lá embaixo, então levaria um tempo para sair. Eu pensei ter detectado algo diferente de um sentimento de alívio em seu rosto. Como embora sentindo minha suspeita, ela se virou em direção ao vale e disse, eu estava pensando, se enfrentarmos o monstro boss, explorando e upando, criando uma estratégia e tudo mais, e ainda depois disso acabando perdendo, poderia-se dizer que pelo menos tentamos, mas morrer por descuido, eu definitivamente não quero morrer por causa de uma queda acidental de algum lugar elevado. Isso seria realmente péssimo. Sim. Em um MMO normal, morrer de uma queda seria uma história engraçada, mas não aqui, murmurei. Mas você acha que há uma maneira de morrer no mundo real onde você pode dizer, bem, eu fiz o meu melhor, então não tenho arrependimentos? Seja uma doença ou um acidente, acho que tudo o que nos resta é tristeza e frustração. O que eu quero dizer é, se há algum jeito de morrer em Aincrad e sentir-se satisfeito porque você fez o necessário, isso teria que ser. Infelizmente, o meu vocabulário de nerd de 14 anos falhou comigo. Meus dedos se contorceram e minha boca se abriu e fechou sem nenhum som saindo dela. Asuna impiedosamente assistiu à minha exibição de desculpas inteira, e só então deu uma resposta breve. Talvez isso não seria tão ruim. Não que eu esteja tão ansiosa para descobrir como é isso. Se sim,
Nesse caso, devemos nos esforçar ao máximo para derrotar o boss do segundo andar, e ajudar a melhorar minha arma faz parte desse processo. Pois é, agora que estamos de acordo, vamos começar. 100 em 2 horas. Asuna puxou sua rapieira e seguiu em direção oposta à ponte de pedra, em uma pequena bacia hidrográfica cercada por árvores baixas. 100 vespas em 2 horas. Uma a cada 72 segundos. Sério? Tudo que pude convocar em resposta foi um grunhido sem entusiasmo de acordo. As vespas do vento eram pretos com listras verdes, com cerca 50 centímetros de comprimento, tornando-se assim facilmente um dos maiores insetos da Terra, mas entre os menores mobs encontrados em Aincrad, seu HP e os valores de ataque eram razoavelmente baixos para os monstros do segundo andar. No entanto, era muito difícil acalmar o primitivo sinal do cérebro para fugir quando uma abelha maior que sua cabeça se aproximava, brandindo um ferrão do tamanho de um picador de gelo. Portanto, farmar vespas tornou-se um exercício para melhorar os meus instintos. Foi por esse motivo que eu me preocupei com Asuna, que não parecia levar jeito com insetos. Contudo, sua Sword Skill linear queimou uma linha prateada no espaço, perfurando infalivelmente o lado fraco do abdômen de uma vespa, essa que acabou gritando metalicamente até explodir em fragmentos poligonais. Uma lista de ESP recompensas apareceu diante dos meus olhos automaticamente por eu estar no mesmo grupo que ela. 24, ela gritou, olhando para cima com o que eu a suspeitava estar cheia de satisfação e confiança em seus olhos. Meus nervos de rivalidade se energizaram, então virei-me para uma vespa novinha à minha direita. Ela tinha spawnado dentro do alcance de Agro, então assim que os olhos curvos e compostos me viram, a mesma se ergueu alto. A vespa parou a cerca de 5 metros do chão, e depois zumbiu como uma vibração pesada e agitando seu estômago. Se o corpo das vespas permanecesse reto, ela atacaria por um ataque de mordida, e se curvasse como uma dobradiça, elas usariam seu ferrão venenoso. Esse era o primeiro passo lidando com essas criaturas, mas mesmo depois da minha considerável experiência com o beta com estes e outros mais poderosos zangões da tempestade, eu não pude deixar de recuar de medo quando elas avançaram. Dessa vez, resisti ao terror e notei que a vespa tinha seu abdômen exposto, sinalizando um ataque de ferrão. Assim eu mantive minha posição. A vespa atacou bem na minha frente, depois parou brevemente para pairar novamente. A maciça farpa envenenada estava brilhando com uma fraca luz amarela. Esperei até o momento certo, e então pulei para trás. O ferrão disparou para frente com um tinido mecânico, porém não encontrou o seu alvo. Uma vez que a vespa errasse, ela cairia sob efeito de delay por 1,5 segundos. Sem perder o ritmo, ativei o Vertical Arc, uma Sword Skill de 2 hits. A lâmina esculpiu uma forma de V e atingiu a vespa com efeitos sonoros satisfatórios. O HP do mob caiu quase 60%. Saindo do delay, a vespa voou alto novamente, girando e começando outro mergulho. Desta vez, ela lançou o corpo primeiro, o sinal de um ataque de mordida. Eu me esquivei ao invés de esperar pelo ataque, então corri atrás da vespa quando ela passou reto. Novamente ela parou e brevemente pairou antes de seu próximo turno, porém isso era mais do que suficiente para eu pegá-la com uma slant bem dada. Mais uma Vertical Arc e eu acabaria com o mob, mas seu ícone de CD ainda estava aceso na parte inferior da minha linha de visão. Uma follow-up slant poderia dar conta do recado se eu atingisse seu ponto fraco, mas por trás, as grandes asas da vespa estavam no caminho. Se eu não atingir um hit crítico, sua barra de HP ainda ficaria com uns pontinhos de sobra. Eu mordi minha língua em desapontamento e lancei um ataque de giro regular antes que o delay da vespa fosse embora. Felizmente, eu acertei antes de sua mordida começar, o que acabou reduzindo a vespa em pedaços de vidro azul. 22. Eu gritei, procurando ao redor um novo oponente. O fato de que eu estava perdendo apesar da vantagem em nível e equipamento, era graças à alta taxa de acertos críticos de Asuna. Em outras palavras, ela era tão precisa em sua lâmina, que a mesma poderia atingir as vespas em seus pontos fracos a cada ataque único.
Meu Vertical Arc tira 60% da vida de uma Vespa com um normal hit, enquanto que o linear de Asuna tira um pouco mais de 50 por um hit crítico. Mas como esse movimento era uma skill básica, o CD da Sword Skill era bem pequeno, o que significava que ela poderia usá-la toda vez que a Vespa ficasse vulnerável. Eu poderia tentar seguir o exemplo dela e focar os pontos críticos com meus ataques como slant horizontal, mas eu simplesmente não tinha confiança na minha própria precisão. Se eu tivesse uma desculpa, era que a minha Unreal Blade Mai 6 foi especificada como 3A3D, significando 3 pontos para afiação e 3 para durabilidade. Por outro lado, o Florete do Vento mais 4 de Asuna era 3P1D, o que significava 3 pontos em precisão e 1 em durabilidade. Isso deu a ela um excelente bônus para certos críticos, sem dúvida. Mas, mesmo levando isso em conta, pro jogador, era necessário um nível extremamente alto de habilidade e concentração para acertar um único golpe como um hit crítico, isso sem falar de experiência. Eu suspeitava que Asuna passou um tempo considerável lutando contra essas vespas gigantes desde que chegamos ao segundo andar. Muito disso tinha a ver com o farm de materiais para aprimorar a seu Florete do Vento, mas achei que havia algo maior por trás daquilo. Era sobre se fortalecer como uma jogadora, não apenas os seus status. Se ela aprendeu a golpear os pontos fracos dos mobs voadores, mobs terrestres pareceriam lentos como uma lesma em comparação. Lembrei-me do que Asuna me disse em nosso primeiro encontro nas profundezas daquele labirinto do primeiro andar. Todos nós vamos morrer mesmo. A única diferença é quando e onde você morre, mais cedo, ou mais tarde. Seus olhos brilhavam como uma luz fraca que não via nada ao não ser desespero ao final de sua batalha. Mas agora, me enchia de alegria em saber que ela era capaz de se esforçar em busca da verdadeira força. Eu só podia esperar que algum dia ela estaria no topo de todos os jogadores, dando esperança e brilhando para todos como um farol de luz. Dito isso, no entanto, só desta vez, eu não queria perder a nossa competição para ver quem conseguiria matar 50 vespas primeiro. Antes de começarmos a batalha, Asuna havia proposto uma aposta arrepiante. Ela forneceria o jantar para hoje à noite, mas quem matasse 50 vespas primeiro, também receberia uma sobremesa grátis, uma cortesia do perdedor. Aceitei o desafio sem pensar, e depois que começamos, percebi o que ela estava querendo. Um dos restaurantes de NPCs em Urbus vendia um bolo com uma quantidade surpreendente de creme doce feito com leite de vaca gigante. Era uma iguaria local. E era delicioso, o suficiente para fazer esquecer o meu favorito pão de centeio com creme do primeiro andar. Também era caro o suficiente para eu usar a maior parte do lucro que ganharia com esse farm. Isso é o que Asuna estava buscando. Se ela pagasse o jantar e eu comprasse a sobremesa, eu sairia muito, mas muito atrás. Então, eu não tinha outra escolha a não ser sair vitorioso. Ari! Eu corri atrás da vespa novinha que spawnou, com um grito rasgando meus pulmões. Mas no momento seguinte, parecia que aquilo era algum tipo de castigo de Deus quando a ouvi gritar. 25. Uma margem de 3 pontos. Isso foi uma má notícia na metade do caminho. Se nós dois continuássemos nesse ritmo, ela se afastaria e me deixaria comendo poeira. Se eu não conseguisse encontrar uma maneira de matá-los em 2 movimentos como Asuna, eu nunca iria ultrapassá-la. Eu não tinha outra escolha. Depois de me virar para garantir que Asuna estava olhando para o outro lado, eu dei ao meu alvo um olhar de análise. A vespa escura e verde pairou alto, depois mergulhou em mim. Seu corpo estava dobrado, com um ferrão reluzente estendido. Eu segui o padrão apropriado, parando meus movimentos e convidando o inimigo para atacar e errar antes de usar um Vertical Arc. 2 golpes agradáveis soaram, mas, como sempre, eles tiraram apenas 60% do seu HP. Se a vespa se afastasse, eu não poderia terminá-la em 2 movimentos, com a falta de um hit crítico de sorte. Eu cerrei minha mão esquerda em punho com um grito silencioso. Normalmente, eu sofreria um breve efeito de delay no final da minha Sword Skill, mas meu punho esquerdo começou a brilhar com um efeito visual vermelho quando apertei ao meu lado.
Em grande parte, automaticamente, meu corpo se moveu para frente e atingiu a Vespa, que já estava em um estado de repulsão por causa do ataque da espada. O baque do ataque que resultou era diferente do som de qualquer outra lâmina. Meu punho avançou para frente e pegou a Vespa, atingindo seu abdômen. Flash Blow, uma skill básica de artes marciais. Com isso, a Vespa perdeu outros 20% do seu HP. Posicionada novamente, a Vespa saiu para cima e aumentou a distância. Seu segundo mergulho era um outro ataque de ferrão. Eu já havia me recuperado, então evitei facilmente a Vespa e a despachei com um simples slant. O tempo que levou para derrotar essa Vespa foi quase o mesmo que 2 hits. Nesse ponto, dependendo de quão rápido eu pudesse encontrar o próximo mob, eu provavelmente teria uma chance. Eu teria uma chance, com os olhos bem abertos. Procurei a formação de uma bolha poligonal que sinalizava um novo mob sendo spawnado nos arredores, e corri até ele. Uma hora depois, sentei na grama, 50 vespas mortas, onde fiquei esgotado de exaustão pura. Asuna se aproximou de mim e deu um tapinha no meu ombro. Bom trabalho, Kirito-kun. Não havia um pingo de fadiga na voz dela. Ela circulou ao redor, indo para frente e sorriu. Bem, vamos voltar ao Urbus para o nosso jantar. E quando você me comprar a sobremesa, eu gostaria de ouvir tudo sobre essa skill de soco bizarra que você estava usando. Eu não tinha resposta. A linda usuária de rapieira se inclinou e deu seu hit crítico final. Mal posso esperar para finalmente experimentar aquele bolo. Uma vitória é uma vitória, mesmo que tenha sido por apenas um ponto. Um garoto deve cumprir suas promessas, não é?